criei uma pasta aqui, TCC Larissa, aí referências. Só um pouco, aqui tem 4, que faz 1, 2, 3, são 5 ao todo, mas esse daqui. Seria interessante que você desse uma lida também. Pelo menos, não tiver tempo, pode ser preferencialmente agora, assim, na hora que quanto antes melhor, mas é o básico, então uma hora você vai ter que ler na hora de apresentar o trabalho. Fala de propagações de ondas cíclicas e esse tipo de tópico é uma aula mesmo. Então, ondas. Pô, vale a pena a gente ajeitar um capítulo no TCC e colocar basicamente isso daqui. Ou então, não sei se isso que eu não entendi direito. Vocês vão apresentar um PowerPoint, vai ter que fazer uma apresentação. Tá. Então, são tópicos de aulas, assim, praticamente uma aula. O que é ondas? É básico, a gente vai trabalhar com MSW, Multi-Chain Analysis of Surface Waves. Surface Waves, ondas. Então, a onda, fenômeno físico pelo qual ocorre a propagação de energia no tempo e no espaço. Pô, isso já foi para ir num slide. Daí, tipos de ondas. Tem as ondas eletromagnéticas, é legal citar, uma aula, o cara só saber que a luz é onda. E ondas mecânicas, que são as que nos interessam, que as que vão propagar no meio. Daí aqui, de novo, aula de física. Domínio, características das ondas, o comprimento de onda, é o intervalo entre uma crista e outra. Por que isso daí é importante no método de universidade? Eu vou passar mais para frente, mas eu estou meio que antecipando, assim. Porque eu já expliquei para a Larissa, quando você tem um meio homogêneo, vamos supor que aqui é uma camada só, que é a superfície, ok? Nós vamos cravar vários geofones aqui na superfície, vamos gerar uma vibração. Se essa camada for toda homogênea, ou seja, não há diferença nenhuma, é um solo normal, não tem diferença nenhuma em propriedades mecânicas, não tem nada. A onda vai se propagar. Ela vai se propagar como? Uma velocidade constante. Tá, Larissa? Isso aqui eu não tinha te falado também. Ela vai se propagar com uma velocidade constante. Quando tem uma velocidade constante, não há aquela dispersão que eu falei. O MASW, onde que está aquela? Essa daqui, ó. Esse desenho aqui eu tinha feito aqui, ó, uma camada V1, V2 e V3. Esse V é a velocidade, ok? A velocidade, deixa eu ver se ele fala aqui. A velocidade é uma função do comprimento de onda e do próprio tempo, do tempo. A velocidade de propagação, aqui está até uma parte que está errada aqui, mas depende da densidade do material, depende de uma série de coisas. Quando a gente está falando, ou uma caixa de som, enfim, a nossa voz, o som está se propagando no ar com uma velocidade de 340 metros por segundo, aproximadamente. No ar. Quando for no... quer gravar? Pode gravar. Mas está gravando? Tá. Quando for no... Hoje em dia, tem que tomar cuidado aí que fala, hein? Você tem... toda vez que está fazendo uma onda, ela está se propagando no meio. E até a luz se propagando no próprio ar. Mas a velocidade de propagação da onda tem a ver com o meio. Por exemplo, a onda mecânica tem a ver com a densidade do material. Tá? Então, você teria aqui, nesse exemplo, uma camada de velocidade V1, V2 e V3. A onda, ela tem um comprimento de onda. Quando o comprimento de onda é pequeno, ela não penetra muito. À medida que o comprimento de onda vai aumentando, ela vai entrando cada vez mais profundo e passando para camadas de velocidades diferentes, V1, V2 e V3. Tá? Então você vê, esse comprimento de onda se propagou com uma velocidade V1. Esse segundo comprimento de onda maior, ele já entrou, é um misto de velocidade V1 com V2. E esse comprimento de onda maior é um misto da camada V1 com V2 com V3. Ok? Quando um exemplo prático para ver o que a gente vai falar quando fala assim, aqui no método MSW eu falei que tinha três etapas, que é a aquisição de dados e a determinação da curva de dispersão.
que é o capítulo mais difícil assim, para entender, mas ao mesmo tempo é fundamental para o método, mas a maneira mais que eu faço assim, que seja entendível para vocês é uma onda na praia. A onda está vindo, a energia está se propagando e você não vê. Tanto é que naquele tsunami que teve, muitas pessoas sobreviveram porque estavam dentro da água. A energia passou por elas, elas nem perceberam. A partir de que momento começa a onda? A partir do momento que o assoalho oceânico se torna mais raso, começa a ter um atrito na própria água, na energia que está se propagando. Aquele atrito no assoalho faz com que essa velocidade de baixo diminua e a onda, a crista da onda, a água começa a passar, né? Começa a ter uma velocidade maior e vai formando a onda. Vai formando até colapsar, ou seja, a onda quebrar. Ondas do mar é uma dispersão de ondas. Só que entre aspas, exatamente como se você pegasse a onda e virasse de ponta cabeça o que está acontecendo geralmente no meio. Eu falo no solo. Aqui você vê os menores comprimentos de onda estão se propagando com uma velocidade menor. O comprimento de onda vai aumentando, a tendência é que o material vai ficando cada vez com uma velocidade maior. Isso daqui faz com que haja uma dispersão. O que é dispersão? Vou pegar uma outra folha aqui. A segunda etapa do ensaio é a determinação da curva de dispersão. Na verdade, é a montagem de um gráfico aqui eu vou colocar como comprimento de onda. Mas o comprimento de onda também é o inverso da frequência. Isso daqui você vai ler nessa apostila aqui. Tá? Comprimento de onda e frequências, um é o inverso do outro. Então eu posso representar o meu gráfico como comprimento de onda ou frequência. E aqui a velocidade. É a velocidade que eu acabei de dizer, da velocidade de propagação dessas ondas aqui. Essa onda aqui, ela está com uma frequência V1, essa segunda com uma frequência V2 e uma frequência V3, ou seja, 3 frequências diferentes. Eu vou colocar a V1, a frequência é maior. Então, a frequência maior está aqui. Vamos supor que aqui é o F1. Ela está com uma velocidade na camada V1. Essa segunda camada aqui, essa segunda onda, ela é uma frequência V2, F2. Vamos dizer que ela é maior, é uma frequência menor, desculpa, do que essa daqui. Então vamos colocar ela aqui. E a velocidade é maior. Por aqui. E a terceira frequência, ela está com uma velocidade V1, V2 e V3 na composição. Ela é uma frequência menor e uma velocidade maior. Então, construir um gráfico com apenas 3 pontos aqui. Só que a frequência, você tem todas as frequências. Você tem frequência de 0 até 100 Hz, por exemplo. É o equipamento que nós vamos utilizar que vai dar essa frequência. Então, quando a gente apenas está discretizando, aqui no caso, 3 frequências, mas eu vou ter frequência de 1 Hz, de 2, de 3, de 4, eu vou ter várias ondinhas aqui. Na composição da onda, eu vou discretizar ela separar na frequência 1, na frequência 2, se chama espectro de frequência isso daí. Todo o intervalo de frequência vai estar sendo válido. Tá? Aqui, para exemplificar, eu coloquei 3, mas aqui vai ter uma velocidade para outra frequência, outra, e a gente acaba construindo um gráfico da frequência pela velocidade. Isso é a dispersão. Cada frequência tem uma velocidade, que depende do meio. Se você pegar esse princípio, praticamente você pegou o princípio do método. Entendeu? Dispersão da onda é isso daí. Agora, até para ver se vocês entenderam, porque esse eu volto a explicar talvez de forma mais didática. Então, eu queria que você me explicasse em relação a... Nossa, eu sou péssima pra Não. explicar. Não, mas assim, até para ver se assimilou o que é dispersão. Como que funciona a dispersão? Então, cada frequência,
Olha lá, cada frequência Tem sua velocidade. tem sua velocidade. Através do Que meio. depende do meio. Se eu tivesse um meio homogêneo, como seria meu gráfico? Uma reta. Porque não haveria uma dispersão. Perfeito, é isso. Só há dispersão porque os materiais têm propriedades diferentes. Tá? Você captou isso daí, você captou o princípio do método. Tá? A partir daí, Oi? Da Estelar parece que tem mais uma solicitação. Estelar do Arnaldo? Não sei. Ele mandou e-mail e falou, estamos aguardando da outra, no mesmo rio. Então eles mandaram. Por que acontece? Às vezes eles mandam um e-mail Adriano e o mais manda alta resolução. No mesmo e-mail, vem 2 e-mails. Talvez eu não. Achei que era repetido. Vou ver aqui. Então é isso. Se o meio tiver velocidade igual ao ar, por isso que a nossa voz se propaga sempre com a mesma velocidade, porque o ar é praticamente constante, homogêneo. Tá? Quando faz aquela brincadeira com a bexiga, de colocar gás de nitrogênio, a voz é diferente, né? Até muda a frequência e muda a velocidade de ressonância para a nossa de produção da onda que está saindo, que é a nossa voz. Bom, então aqui a gente passou para a segunda etapa, daí entra a parte da geofísica que você já tinha explicado, Larissa, que seria os tipos de onda, né? Porque a gente está trabalhando com onda de superfície. Então, vou passar. O que eu tenho aqui? Deixa eu pôr aqui. Isso. Hã? É tipo um PDF de tinta? Já tinha. Talvez ajude na hora de vocês fazerem a apresentação. Eu passo para vocês, não tem problema. Então, o que é geofísica? É legal colocar para os alunos, até como título de informação. Vocês vão usar o método geofísico, daí explicar que tem outros métodos, mas vocês vão utilizar o método. Deixa eu te perguntar, tudo que eu tenho no slide tem que ter na monografia, né? Como é que é? Tudo que eu tenho lá nos slides tem que ter na monografia. A sua apresentação é um resumo Da monografia. da monografia. Ah, tá. O seu TCC tem que estar inclusive mais completo que a monografia, que a apresentação. Então, aqui, geofísica é a ciência que investiga fenômenos físicos da Terra e procura correlacionar as propriedades físicas dos materiais e a constituição interna da Terra. Isso é a geofísica básica. Tá? A geofísica tanto acadêmica, que é o que estuda a Terra, estuda os planetas, constituição dos planetas, enfim. E no nosso caso, daí tem vários tipos de fenômenos físicos. Gravidade. Então você consegue determinar se um meio, por exemplo, uma jazida. Como que o pessoal descobre uma jazida? Muitas das vezes, medindo a gravidade, já consegue saber se naquela região tem um excesso de massa ou uma falta de massa. Se tiver um excesso de massa, ou seja, um lugar era para ter lá, sei lá, um lugar com material, um granito, geralmente ele tem 2,7 gramas por centímetro cúbico. Você vai num lugar, o lugar todo, eu percebi que ele está com 3 gramas por centímetros cúbicos. Está com excesso. Esse material não é granito. Esse material deve ter outro tipo de material, minério de ferro, algum tipo de mineral que está dando essa anomalia. Uma falta de massa também, muitas das vezes, pode ser uma cavidade. Então é um dos métodos geofísicos que você poderia determinar uma grande caverna. Magnetismo, campo magnético, é um fenômeno físico. Então está no interior da Terra, é um método que você consegue também determinar alguns tipos de materiais. Porque alguns materiais, se você ferro magnético e outros não. Se você está passando com um aparelho e dá uma alteração no campo eletromagnético, possivelmente ele pode ser uma jazida de minério de ferro. Eletricidade é outro fenômeno físico, ninguém precisa falar, vocês vão estudar. E as ondas